Às vezes, o corpo ainda guarda segredos que não pertencem a este mundo. Meu nome é Dr. Henrique Almeida e durante 17 anos trabalhei como médico legista no Instituto Médico Legal de uma capital que prefiro não nomear. Quando você passa tempo suficiente lidando com a morte, ela deixa de ser um tabu e se torna apenas um estado, um ponto final biológico. Eu era bom no que fazia, metódico, preciso, objetivo. Via os corpos como quebra-cabeças que precisavam ser montados, histórias que precisavam ser contadas através de evidências físicas. Fraturas revelam quedas ou agressões. Livores indicam posição do óbito. Rigidez cadavérica marca o tempo. Tudo tem lógica. Tudo tem explicação. Ou quase tudo. O instituto ficava numa área afastada da cidade, um prédio de 3 andares com arquitetura funcional dos anos 70. Paredes azulejadas até a metade, pisos de cimento queimado sempre frios, janelas altas e estreitas que deixavam entrar pouca luz natural. Eu fazia plantões noturnos com frequência, das 10 da noite às 6 da manhã. Pagavam adicional, e eu preferia trabalhar no silêncio da madrugada, sem telefones tocando, sem familiares aos prantos nos corredores, sem jornalistas tentando arrancar declarações. Apenas eu, os corpos e o som constante dos refrigeradores, mantendo a temperatura da sala de necropsia entre 2 e 4 graus. A rotina era sempre parecida. Chegava, trocava de roupa, vestia o avental impermeável, as luvas, a máscara. Verificava a agenda da noite. Geralmente eram 2 ou 3 casos, raramente mais. Acidentes de trânsito, mortes naturais que a família contestava, alguns homicídios. Cada corpo vinha com seu prontuário, nome, idade, circunstâncias do óbito, hora aproximada da morte. Eu lia tudo antes de começar. Preparava os instrumentos na ordem que sempre usei. Bisturi, tesoura, serra, pinças, agulhas para sutura depois. Café amargo numa garrafa térmica. Música clássica baixinha no rádio quando a solidão pesava demais. Tudo muito controlado, tudo muito previsível. Foi numa terça-feira de agosto, quase 11 da noite, que o último corpo da noite chegou. Eu já tinha terminado 2 casos. Estava lavando os instrumentos na pia de aço inox quando ouvi a porta da garagem se abrir. O técnico do IML, o Rogério, entrou empurrando a maca, rosto cansado, silencioso como sempre. Fez o procedimento padrão, transferiu o corpo para a mesa de necropsia, deixou o prontuário na prancheta ao lado, saiu sem dizer palavra. Normal. Mas quando peguei o prontuário, percebi que estava incompleto. O nome da vítima havia sido deixado em branco. A idade também. Apenas constava: sexo masculino, morte suspeita, encontrado em via pública. A hora do óbito estava riscada com caneta várias vezes, como se alguém tivesse tentado apagar, mas desistido. Franzi a testa. Erros administrativos aconteciam, mas esse era estranho demais. Liguei para a recepção. Ninguém atendeu. Olhei o relógio na parede. 11h15. O plantão da recepção deveria estar lá. Tentei de novo. Silêncio. Suspirei. Decidi começar mesmo assim e resolver a papelada depois. Aproximei-me da mesa. O corpo estava coberto com o lençol verde padrão. Puxei devagar. Homem aparentando 40 anos, cabelos escuros com alguns fios grisalhos, barba por fazer, compleição média. Nenhuma marca externa óbvia. Pele pálida, mas sem sinais evidentes de violência. Toquei o ombro para verificar a rigidez. A pele estava fria, como esperado. Mas era um frio diferente, mais intenso, mais profundo. Como se não viesse apenas da refrigeração, mas de dentro do corpo mesmo. Comecei o exame externo seguindo o protocolo. Medi a altura, verifiquei possíveis hematomas, inspecionei as mãos em busca de sinais de defesa. Nada, absolutamente nada. Era como se o homem tivesse simplesmente parado de viver sem causa aparente. Preparei-me para a incisão inicial, o corte em I do pescoço até o abdômen. Posicionei o bisturi. Foi quando notei.
Os instrumentos que eu tinha deixado organizados na bandeja ao lado estavam em posições diferentes. A pinça que eu sempre coloco à esquerda estava à direita. O martelo de reflexos, que eu nem tinha pegado ainda, estava no centro da bandeja, como se alguém tivesse acabado de usar. Olhei em volta. A sala estava vazia, obviamente. As portas fechadas. Respirei fundo. Cansaço, pensei. Estava trabalhando há 7 horas seguidas. Devia ter movido as coisas sem perceber. Reorganizei tudo. Voltei ao corpo. Fiz a primeira incisão. O bisturi cortou a pele com facilidade. Nenhum sangue, como esperado em corpos sem circulação. Continuei abrindo as camadas, expondo a cavidade torácica. Foi então que ouvi um som baixo, quase imperceptível, como uma respiração, mas não contínua, apenas uma inalação lenta, vinda de lugar nenhum. Parei, o bisturi suspenso no ar, ouvi atentamente. Silêncio. Apenas o zumbido dos refrigeradores e o gotejamento distante de uma torneira mal fechada. Imaginação, decidi. Às vezes o ar preso nos pulmões de um cadáver escapa durante a manipulação, criando sons. É raro, mas acontece. Continuei. Removi o externo, expus os órgãos. Coração, pulmões, fígado. Tudo aparentemente normal à primeira vista. Comecei a fazer as medições de rotina, anotando peso e características. Foi quando senti uma presença. Não sei explicar melhor. Era como se alguém tivesse entrado na sala e estivesse parado atrás de mim, observando em silêncio. Virei-me bruscamente. Nada. Apenas a sala vazia, as paredes azulejadas refletindo a luz fria das lâmpadas fluorescentes. Mas a sensação persistia. Olhei para o corpo. Os olhos estavam fechados, como eu mesmo tinha fechado no início do procedimento. Mas agora pareciam diferentes. Parecia que estavam fechados com esforço, como se houvesse algo por trás, tentando abrir. Sacudi a cabeça. Estava deixando a fadiga afetar meu julgamento. Voltei ao trabalho, determinado a terminar logo. Peguei a tesoura para cortar o pericárdio e examinar o coração mais de perto. No momento em que as lâminas tocaram o tecido, as luzes da sala piscaram. Uma vez, 2 vezes. Olhei para o teto. As lâmpadas estavam estáveis agora, mas o relógio digital na parede, que sempre funcionou perfeitamente, estava parado. Os números congelados em 23:47. Senti um calafrio percorrer a espinha. Olhei para o meu relógio de pulso. Marcava 23:52. O relógio da parede estava atrasado 5 minutos. Ou tinha parado 5 minutos atrás. Forcei-me a continuar. Removi o coração, coloquei-o na balança. Peso normal, aparência normal. Comecei a fazer incisões para verificar as artérias coronárias. Foi então que aconteceu. Minha mão, segurando o bisturi, parou no ar. Não por vontade própria. Simplesmente parou, como se algo tivesse segurado meu pulso, invisível, mas firme. Tentei mover. Não conseguia. Olhei para minha mão, confuso, o coração batendo acelerado no peito. Então, tão subitamente quanto começou, a força soltou. Minha mão voltou a se mover livremente. Larguei o bisturi na bandeja com um barulho metálico alto que ecoou pela sala. Dei 2 passos para trás, respirando pesado. Olhei para o corpo. Continuava ali, imóvel, morto. Mas havia algo errado, algo fundamentalmente errado. A temperatura da sala parecia ter caído ainda mais. Minha respiração saía em vapor denso. As luzes piscaram de novo, e dessa vez ficaram mais fracas, como se a voltagem tivesse caído pela metade. Foi quando ouvi a voz. Não era alta, não vinha de fora. Era como se surgisse dentro da minha cabeça, mas não eram meus pensamentos. Uma voz masculina, rouca, cansada, sussurrando algo que não conseguia entender completamente. Parecia um nome, ou um lugar, ou um aviso, e junto com a voz, imagens. Não eram minhas memórias.
Via um quarto escuro, uma figura parada na porta, uma sensação de medo paralisante. Via mãos agarrando um pescoço, apertando, apertando. Via os últimos segundos de consciência, a escuridão tomando conta, o desespero absoluto. E então, nada. Abri os olhos com um grito preso na garganta. Estava apoiado na pia, as mãos segurando a borda com tanta força que meus dedos estavam brancos. Olhei para a mesa. O corpo continuava ali. Mas agora seus olhos estavam abertos. Não completamente. Apenas uma fresta. O suficiente para que eu visse algo escuro por trás das pálpebras. Algo que parecia me observar. Saí da sala tropeçando. Arranquei as luvas, a máscara, o avental, deixei tudo cair no chão. Subi correndo para a recepção. Vazia. Desci para a garagem. Vazia. Estava sozinho no prédio. Peguei meu celular, liguei para o supervisor, não atendeu. Liguei para o Rogério. Caixa postal. Olhei o relógio. 00:10. Mas quando olhei de novo, marcava 11:53. O tempo estava se comportando de forma estranha. Tive que voltar. Não sei por quê. Talvez profissionalismo. Talvez necessidade de provar para mim mesmo que estava apenas cansado, alucinando. Desci as escadas devagar, cada passo ecoando no silêncio. A porta da sala de necropsia estava entreaberta. Tinha certeza que tinha fechado. Empurrei devagar. A sala estava exatamente como eu tinha deixado. O corpo na mesa, os instrumentos espalhados, mas algo era diferente. O coração que eu tinha removido e colocado na balança não estava mais lá. Estava de volta dentro da cavidade torácica, perfeitamente posicionado, como se eu nunca o tivesse tocado. Aproximei-me tremendo. Olhei para o corpo. Os olhos estavam fechados novamente. Mas na pele do peito, onde eu tinha feito a incisão em ito, as bordas estavam mais próximas. Como se o corpo estivesse se fechando sozinho. Como se estivesse se recusando a ser examinado. Estendi a mão, hesitante, e toquei a borda do corte. No momento em que meus dedos tocaram a pele fria, senti de novo a voz, as imagens, mas dessa vez mais forte, mais claro. Vi tudo, vi como ele morreu, vi quem o matou, vi o lugar onde aconteceu e senti com absoluta certeza que ele queria que eu soubesse, que ele estava me mostrando, que sua consciência, de alguma forma impossível, ainda estava presa ali, naquele corpo, esperando que alguém descobrisse a verdade. Mas junto com essa revelação veio outra sensação, a de que se eu continuasse, se eu terminasse a autópsia, algo terrível aconteceria. Não conseguia explicar. Era instinto puro, medo ancestral. A sensação de que há coisas que não devem ser desvendadas, portas que não devem ser abertas, segredos que devem permanecer enterrados. Recuei lentamente, saí da sala. Fechei a porta, subi para o vestiário, troquei de roupa com as mãos tremendo tanto que mal conseguia abotoar a camisa. Peguei minhas coisas e saí. Entrei no carro, liguei o motor e dirigi. Dirigi sem parar até chegar em casa, a mais de 30 quilômetros dali. Só quando tranquei a porta do apartamento atrás de mim, consegui respirar direito. No dia seguinte, liguei para o instituto dizendo que estava doente, que não podia ir. No outro dia, o mesmo. Na semana seguinte, pedi demissão. Alegaram motivos pessoais. Ninguém questionou muito. Legistas pedem demissão o tempo todo. É um trabalho que cobra seu preço psicológico. Nunca soube o que aconteceu com aquele corpo. Nunca perguntei. Nunca quis saber. Às vezes penso se outro legista terminou a autópsia, se descobriram a causa da morte, se encontraram algo que explicasse tudo. Mas tenho minhas dúvidas. Já faz 6 anos. Hoje trabalho como perito criminal. Examino cenas de crime, não corpos. Evito necrotérios. Evito o cheiro de formol. Mas às vezes, no silêncio da madrugada, quando estou quase dormindo, ouço de novo o som metálico dos instrumentos sendo movidos, o zumbido dos refrigeradores e aquela voz, sempre
aquela voz, sussurrando coisas que não consigo entender completamente, mas que sei no fundo da alma que não devo tentar decifrar. Tem coisas que a ciência não explica. Tem corpos que carregam mais do que apenas carne e ossos. Tem mortes que se recusam a ser catalogadas, arquivadas, esquecidas, e tem autópsias que simplesmente não terminam. Nunca terminam. Ficam suspensas em algum lugar entre o mundo dos vivos e o que vier depois, esperando algo que talvez nunca aconteça. Talvez alguns corpos não queiram ser explicados, e talvez seja melhor assim. Se você chegou até aqui, comente autópsia, para eu saber que você aguenta o mistério até o fim. E não esquece de seguir o canal, ativar o sininho e curtir o vídeo para continuar acompanhando histórias sombrias como essa.